Era uma noite estrelada em Brasília e o restaurante Bela Vista estava a todo vapor. Localizado em um dos pontos mais privilegiados da cidade, o restaurante era sinônimo de exclusividade e requinte. Entre os frequentadores habituais estavam políticos, empresários e celebridades que buscavam um ambiente sofisticado para reuniões e jantares. Carlos, o gerente da casa, era um homem que gostava de ostentar sua posição. Ele caminhava pelo salão como se fosse o próprio dono do estabelecimento, com um sorriso carregado de arrogância e uma postura que intimidava funcionários e clientes mais simples. Para ele, quem não parecia importante não merecia atenção. Naquela noite, Michele Bolsonaro decidiu sair da rotina e jantar no Bela Vista, acompanhada de uma amiga de longa data, Ana. Vestindo roupas simples e sem seguranças, Michele entrou no restaurante com um sorriso discreto, sem chamar atenção. Ela queria aproveitar uma noite tranquila, sem o peso dos holofotes. No entanto, assim que a porta do restaurante se fechou atrás dela, Carlos reparou em sua presença. Ele a reconheceu imediatamente, mas decidiu ignorar sua importância. Para ele, Michele estava fora do contexto daquele lugar. Boa noite, disse Michele ao se aproximar do balcão de recepção. Eu e minha amiga gostaríamos de uma mesa, por favor. Carlos levantou o olhar com desdém. Em um tom frio, respondeu, vocês têm reserva? Não, mas imaginamos que pudesse haver uma mesa disponível, respondeu Michele com educação. Carlos cruzou os braços e soltou uma risada irônica. Senhora, nosso restaurante trabalha com reservas, e sinceramente, estamos lotados. Sugiro que procurem outro lugar, talvez algo mais, digamos, acessível. Ana, incomodada com o tom de desprezo, interveio. Não é possível aguardar uma mesa? Estamos dispostas a esperar. Carlos, agora com um sorriso sarcástico, inclinou-se levemente para a frente. Como eu disse, não temos espaço para atender pessoas sem reserva aqui. Não é qualquer restaurante, senhoras. Alguns clientes próximos começaram a notar a situação e o murmúrio no salão aumentou. Michele manteve a calma, mas seus olhos demonstravam desconforto. Ela olhou diretamente para Carlos e, com serenidade, respondeu: Eu entendo que o restaurante seja exclusivo, mas acredito que respeito e educação sejam universais, não acha? Carlos ficou sem palavras por um instante, mas rapidamente se recuperou, chamando seguranças para acompanhar as senhoras para fora. Humilhada, Michele segurou o braço de Ana e disse: Vamos, não vale a pena discutir. Enquanto atravessavam a porta, uma das mesas próximas estava ocupada por um jovem que filmou toda a cena com o celular, intrigado pela injustiça que presenciava. O vídeo estava prestes a mudar tudo. Na manhã seguinte, o incidente ocorrido no Bela Vista havia se tornado o assunto do momento. O vídeo gravado por um cliente, que mostrava Carlos humilhando Michele e expulsando-a do restaurante, começou a ganhar força nas redes sociais. Publicado inicialmente por um pequeno perfil, o conteúdo rapidamente foi compartilhado por figuras públicas e portais de notícias. No vídeo, era possível ouvir claramente o tom sarcástico de Carlos e a calma de Michele ao reagir. A legenda era provocativa: gerente arrogante humilha Michele Bolsonaro. Até onde vai o desrespeito no Brasil? O clamor popular foi imediato. Em poucas horas, as redes sociais estavam inundadas de comentários indignados. Como podem tratar alguém dessa forma? Independente de posição política, isso foi falta de respeito com uma mulher que sempre foi engajada socialmente. Esse restaurante deveria ter vergonha. Já cancelei minha reserva para este fim de semana. O Bela Vista, até então conhecido por sua sofisticação, viu sua reputação despencar. As avaliações online do restaurante, antes quase perfeitas, começaram a ser bombardeadas com críticas. Comentários do tipo arrogância pura e não valoriza o cliente dominaram os sites de avaliação. Enquanto isso, Carlos ainda não tinha ideia da tempestade que se formava. Ele chegou ao restaurante naquela manhã com sua habitual postura de superioridade. Logo que entrou, notou um clima estranho entre os funcionários. Murmúrios e olhares discretos eram direcionados a ele. Algum problema? Perguntou, franzindo a testa. Um dos garçons, nervoso, entregou o celular a Carlos com o vídeo já viralizado na tela. O gerente assistiu com o coração acelerado, o rosto ficando cada vez mais vermelho de raiva e constrangimento. Isso é ridículo! Quem postou isso? Gritou Carlos, tentando manter a pose. Não importa quem postou, disse uma voz grave atrás dele. Era Eduardo, o dono do restaurante. O problema é que você, Carlos, nos colocou em uma crise que pode nos arruinar. Eduardo era um empresário reservado, mas exigente. Ele sempre se orgulhava de o Bela Vista ser um espaço onde qualquer pessoa,
independente de status, seria bem tratada. O comportamento de Carlos era uma traição a tudo que ele acreditava. Você me envergonhou e envergonhou essa casa. Não quero ouvir desculpas. Está demitido imediatamente, decretou Eduardo, apontando para a saída. Carlos tentou argumentar, mas era tarde demais. Ele saiu do restaurante com a cabeça baixa, ainda tentando processar o que havia acontecido. Pela primeira vez, o homem arrogante sentiu o peso de suas atitudes. Enquanto isso, Michele, que continuava com sua rotina de trabalhos sociais, recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio. Apesar da pressão da mídia para se pronunciar, ela manteve o silêncio. Em um evento beneficente, foi questionada por um repórter. Michele, você viu o vídeo que viralizou? Como se sente com toda essa repercussão? Ela respondeu com um sorriso sereno. Não carrego mágoa. Prefiro usar meu tempo e energia para ajudar pessoas que precisam. O que importa não é o que fazem com você, mas como você escolhe reagir. Sua postura conquistou ainda mais a admiração do público. Michele foi vista como um exemplo de dignidade e equilíbrio, o que só aumentou o impacto negativo para o restaurante e para Carlos. Carlos, que sempre se considerará um homem acima das consequências, agora enfrentava a realidade de sua arrogância. Desempregado e com sua reputação destruída, ele passou a sentir na pele o peso de suas escolhas. Seu nome virou sinônimo de desrespeito nas redes sociais e ele começou a ser evitado por colegas da área de gastronomia. Ao tentar uma nova colocação como gerente em outro restaurante, Carlos foi recebido com olhares desconfiados. Durante uma entrevista, o proprietário foi direto. Você acha que alguém vai querer jantar em um restaurante gerido por um homem que humilhou uma mulher como Michele Bolsonaro? Prezamos pelo respeito. Boa sorte, mas não podemos. Carlos deixou o local cabisbaixo. Pela primeira vez na vida, se sentia pequeno, impotente, e isso começou a mudar algo dentro dele. Sem opções, ele acabou aceitando um emprego como garçom em um restaurante simples na periferia de Brasília. Aquele trabalho era um choque para alguém acostumado ao luxo, mas Carlos precisava sobreviver. Enquanto isso, Michele continuava com sua rotina de apoio a projetos sociais. Um desses projetos, voltado para capacitar jovens em situação de vulnerabilidade, chamou a atenção de uma grande rede de restaurantes populares. Impressionados com o trabalho de Michele, os donos da rede a convidaram para ser embaixadora de uma campanha nacional de inclusão e acessibilidade no mercado de trabalho. O anúncio foi feito em um evento emocionante, onde Michele discursou sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua aparência, posição social ou circunstâncias. Quando falamos de inclusão, não é apenas sobre abrir portas para pessoas marginalizadas, disse Michele no palco, com a postura confiante e humilde. É sobre mudar mentalidades, sobre ensinar que o respeito é a base de qualquer sociedade saudável. A campanha foi um sucesso estrondoso e Michele conquistou ainda mais o carinho e respeito da população. Enquanto o nome dela brilhava, o restaurante Bela Vista continuava a sofrer com a crise. Muitos clientes fiéis nunca mais voltaram e a casa não conseguiu recuperar a reputação que havia perdido em uma única noite. Após meses enfrentando dificuldades, Carlos começou a mudar. Trabalhando como garçom, ele passou a lidar diretamente com pessoas que viviam realidades muito diferentes daquelas que ele conhecia. Ele viu mães solteiras economizando cada centavo para pagar uma refeição para os filhos, jovens em busca de seu primeiro emprego e até idosos que vinham ao restaurante mais pela companhia do que pela comida. Essas experiências começaram a quebrar sua arrogância e abrir seus olhos para a importância de tratar as pessoas com empatia. Ele percebeu que, no final, somos todos iguais em nossas lutas e sonhos. Um dia, enquanto limpava mesas após o almoço, Carlos olhou para a entrada do restaurante e congelou. Lá estava Michele Bolsonaro, vestindo um vestido simples e com um sorriso tranquilo. Ela entrou sozinha e escolheu uma mesa perto da janela. Carlos sentiu o coração disparar. Ele sabia que aquela era a oportunidade de enfrentar seu passado. Nervoso, pegou o cardápio e caminhou até a mesa. Boa tarde, senhora. Posso anotar seu pedido? Disse ele, tentando manter a voz firme. Michele levantou o olhar e reconheceu Carlos imediatamente. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas ela não disse nada. Carlos, incapaz de suportar o silêncio, desabafou. Senhora Michele, eu sei que a senhora me reconhece. Fui eu quem a tratou mal naquele dia no Bela Vista e não há palavras para expressar o quanto eu me arrependo. Aquilo me custou tudo, mas também me ensinou muito. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Michele observou por alguns instantes, como se estivesse avaliando cada palavra. Finalmente, respondeu com serenidade. Fico feliz em ouvir isso, Carlos.
Todos cometemos erros. O importante é o que fazemos depois deles. Carlos sentiu um peso sair de seus ombros. Michele fez seu pedido e ele atendeu com cuidado especial. Antes de ir embora, ela deixou uma gorjeta generosa e um bilhete que dizia: o arrependimento é o primeiro passo. A mudança é o segundo. Continue nesse caminho. Após o encontro com Michele, algo mudou profundamente em Carlos. Suas palavras e o bilhete que ela deixará ecoaram em sua mente por dias. Ele decidiu que não bastava apenas se arrepender, ele precisava agir, precisava mudar. Carlos começou a participar de palestras e workshops de desenvolvimento pessoal, muitos deles gratuitos, oferecidos por igrejas locais. Ele aprendeu sobre empatia, liderança servidora e a importância de tratar todos com dignidade, independentemente de sua posição social. Aos poucos, ele começou a aplicar esses ensinamentos em seu trabalho no restaurante simples onde havia conseguido emprego como garçom. O Carlos, que antes era arrogante e prepotente, passou a ser um funcionário conhecido por sua gentileza e dedicação. Ele cumprimentava todos os clientes com um sorriso genuíno, tratava os colegas de trabalho com respeito e ajudava sempre que podia. Sua transformação começou a chamar atenção e os donos do restaurante perceberam seu esforço. Um dia, Carlos foi promovido a supervisor do pequeno restaurante. Ele aceitou o cargo com humildade, grato pela segunda chance que a vida lhe dava. Mais do que isso, ele começou a liderar pelo exemplo, incentivando seus colegas a tratarem os clientes e uns aos outros com empatia. Enquanto isso, Michele Bolsonaro continuava a inspirar com sua postura de humildade e serviço. A campanha de inclusão e acessibilidade que ela liderava havia alcançado centenas de jovens em todo o Brasil, oferecendo oportunidades de emprego e capacitação. Além disso, a história de sua humilhação no restaurante Bela Vista e sua resposta digna ao ocorrido tornaram-se um símbolo de resiliência e compaixão. Em uma palestra para jovens empreendedores, Michele usou a história para transmitir uma mensagem poderosa: o respeito não tem preço. Ele não depende de títulos, dinheiro ou poder. Cada pessoa que você encontra na vida tem uma história que você não conhece. Escolha sempre ser gentil. Suas palavras foram amplamente compartilhadas nas redes sociais e inspiraram inúmeras pessoas a refletirem sobre suas próprias atitudes no dia a dia. Meses depois, Carlos decidiu tomar coragem e escrever uma carta para Michele. Ele agradeceu pela lição que ela, sem querer, havia lhe ensinado e contou sobre sua jornada de transformação. Na carta, ele também revelou seu desejo de fazer algo maior, algo que pudesse impactar outras vidas, assim como a vida dele fora impactada. Michele, ao ler a carta, ficou emocionada. Ela decidiu convidar Carlos para participar de um de seus projetos sociais que oferecia capacitação profissional para jovens carentes em Brasília. Carlos aceitou imediatamente. No projeto, ele compartilhou sua história de arrogância, queda e transformação com os jovens. Ele usou seu exemplo para mostrar que todos, independentemente dos erros do passado, podem se reinventar. Sua honestidade e vulnerabilidade tocaram profundamente os participantes, que viram nele uma prova viva de que mudanças reais são possíveis. A história de Carlos e Michele tornou-se um exemplo poderoso de como as escolhas e atitudes podem transformar vidas. Carlos, que antes era sinônimo de arrogância e preconceito, tornou-se um símbolo de resiliência e redenção. Michele, por sua vez, continuou sendo um farol de humildade e bondade, mostrando que até mesmo as situações mais difíceis podem ser transformadas em oportunidades de aprendizado e crescimento. O restaurante Bela Vista nunca conseguiu recuperar sua reputação, mas Carlos e Michele seguiram em frente, impactando vidas e provando que, no final, o respeito e a empatia sempre triunfam. Essa história não é apenas sobre Carlos ou Michele, é sobre todos nós. É um lembrete de que nossas atitudes têm consequências, mas que também temos o poder de mudar, aprender e fazer a diferença. Não importa o quão baixo alguém caia, sempre há chance de se levantar, desde que haja vontade de mudar.